Boa tarde. Abrimos mais uma edição especial para acompanhar a conferência de imprensa de atualização da informação relativa à Covid-19 nos Açores. A região está em situação de contingência desde sexta-feira. Até agora foi registado um caso positivo de Covid-19 na Ilha Terceira e há mais de 400 pessoas sob vigilância ativa da Autoridade de Saúde. A nível nacional estão confirmados 448 casos de infecção pelo novo coronavírus, 18 são médicos. Seguimos sem mais demoras para o Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo. Boa tarde, Marta Silva. Os números serão atualizados dentro de momentos, mas há uma questão que tem gerado muitas dúvidas e contestação e que tem a ver com a quarentena obrigatória dos passageiros que chegam aos Açores. Exatamente, João, é disso que vamos tentar apurar ao nível de respostas e de informação mais útil à população, essas dúvidas que têm surgido ao nível dos períodos de quarentena, sobretudo para passageiros que estão em trânsito, que chegam por via das gateways, e neste caso refiro-me em específico ao aeroporto de Ponta Delgada. Temos conhecimento de grupos de passageiros cujo destino são ilhas como o Pico e as Flores e que ao fazer escala lhes é dito que têm ficar de quarentena, acabam por chegar ao destino sem fazer essa quarentena e viajando com outros passageiros em outros voos, com passageiros que não vinham da mesma proveniência. São essas dúvidas que vamos aqui colocar, isto depois de ontem a Autoridade Regional de Saúde já ter avançado que existem 10 casos suspeitos, 8 deles relacionados com o primeiro caso detectado positivo nos Açores, 2 deles relacionados com pessoas residentes em São Miguel. É sobre esses dados que vamos aqui hoje, no fundo, tirar dúvidas, perceber o evoluir das pessoas que estão em vigilância ativa. Esse número tem vindo a duplicar, aliás, duplicou de domingo para segunda-feira e é, no fundo, essa atualização de dados que vamos aqui ter dentro de instantes em conferência de imprensa com o Diretor Regional da Saúde, ele que é o responsável máximo pela Autoridade Regional de Saúde, ele que se encontra já aqui na sala de conferência de imprensa e que irá dar início, então, à conferência de imprensa com os últimos dados atualizados. Vamos então ouvir. Bem, boa tarde a todos. Agradecer novamente a vossa presença neste terceiro dia de conferência de imprensa para a apresentação do ponto de situação da evolução do surto do novo coronavírus aqui na região autónoma dos Açores. Dar-vos nota que relativamente a ontem, tendo eu comunicado a existência de 10 casos suspeitos na região autónoma dos Açores, verificámos que, entretanto, 8 deles apresentaram resultados negativos, 2 deles apresentaram resultados inconclusivos e por essa via foram recolhidas novas amostras de amostras biológicas para análise laboratorial, das quais aguardamos resultados. Nas últimas 24 horas, posso-vos dizer que foram registados 8 casos suspeitos. Desses 8 casos suspeitos, nós, entretanto, já tivemos o resultado de 2 deles, que foram negativos, e temos 6 ainda a aguardar análise para, aliás, desses 6 aguardam 4 deles aguardam resultados e 2 aguardam a colheita. Portanto, comparativamente ao dia de ontem, nós, entretanto, tínhamos mais de 400 vigilâncias ativas. Neste momento temos 430 vigilâncias ativas na região autónoma dos Açores, a serem feitas pelas delegações de saúde. Em termos de utentes internados, neste momento nós temos 4 utentes internados no Hospital do Santo Espírito, no qual se encontra o único caso positivo registrado até ao momento na região autónoma dos Açores e temos um internado no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. Dar-vos nota que, entretanto, mantemos o mesmo nível de alerta na região, mantemos na mesma o estado de contingência, mantemos na mesma a fase de contenção alargada, com medidas adaptadas, digamos, ao evoluir da situação na região autónoma e sobre essas medidas dar-vos nota também daquilo que foi hoje comunicado relativamente também à suspensão das convenções, das consultas de medicina dentária, exceto naquelas que são as situações inadiáveis e urgentes, bem como também dar-vos nota de que iremos também, para diminuir a atividade assistencial, de certa forma também na região, ponderar também a suspensão de algumas das convenções neste momento existentes no Serviço Regional de Saúde. Queria também dizer-vos que, no modo a nós prepararmos os próximos desenvolvimentos do surto aqui na região,
que apesar de ainda até ao momento termos apenas um único caso positivo e preparando, digamos, os próximos cenários que teremos nos próximos dias, nós neste momento no Hospital de Vinho Espírito Santo temos já em preparação uma área exclusiva para triagem de doentes respiratórios, que irá ser utilizada com recurso às instalações do antigo SAU, do Serviço de Atendimento Urgente, bem como também do atual espaço reservado para a viatura de suporte imediato de vida, paralelamente também com uma tenda própria para uma pré-triagem dos casos de infecção respiratória, de forma a termos aqui uma separação clara de todo este tipo de patologias, de modo a identificarmos concretamente aquelas que possam estar relacionadas com o Covid-19 e outras que não passem ao fim e ao cabo de infecções respiratórias de âmbito comum. No Hospital de Vinho, isto está a ser feito no Hospital de Vinho Espírito Santo, no Hospital de Santo Espírito também já se encontra em preparação para esta eventualidade. O Hospital da Horta também, apesar de todas as obras também que ainda tem de requalificação também da sua infraestrutura, também está a proceder ao fim e ao cabo também esta adaptação, de modo a, entretanto, termos nas 3 unidades hospitalares uma diferenciação clara do atendimento a dar a este tipo de utentes, sobretudo do foro respiratório. Portanto, nós neste momento temos vindo a acompanhar também a situação em território continental. Todos nós sabemos que continua a evoluir de forma significativa. Claro está que, entretanto, aqui na região autónoma dos Açores continuamos também atentos e em alerta também às situações que nos são reportadas aqui na região e, portanto, as autoridades de saúde mantêm esse nível de alerta, a par de, entanto, todas as unidades de saúde, bem como também com as autoridades, os agentes da autoridade na região. Sobre esse aspecto posso-vos dar nota também de uma reunião que nós tivemos há pouco com o Comando Regional também da Polícia de Segurança Pública, atendendo àquilo que, entanto, é o nosso conhecimento da infração de muitos dos cidadãos, quer residentes no continente, quer cidadãos estrangeiros, quer mesmo até cidadãos residentes na região autónoma dos Açores, do não cumprimento das medidas de quarentena que estão neste momento a vigor para todos aqueles que desembarquem na região provenientes de áreas de transmissão local. E nesse sentido tivemos toda a colaboração também da Polícia de Segurança Pública para nos auxiliar, ao fim e ao cabo, aqui neste controle destes não cumprimentos. Portanto, eu disponibilizava agora, entanto, para vocês colocarem também algumas dúvidas, questões que possa também esclarecer. Estes 2 casos inconclusivos são provenientes de que ilhas? Estes 2 casos inconclusivos são provenientes aqui da Ilha Terceira. Entretanto, como eu disse, a amostra que foi processada não procediu nenhum resultado nem positivo nem negativo. Por essa via foi procedida a nova recolha de amostras biológicas, que neste momento a unidade laboratorial já se encontra também a processar. Como ainda não existe 5 casos positivos nos Açores, terão que ir para contra-análise ao Instituto Ricardo Jorge? Sim, isto já foi dito por várias vezes. Os 5 primeiros casos negativos são validados pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Os primeiros 5 casos positivos são também validados pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Como ainda só tivemos um único caso positivo na região, portanto, ainda na eventualidade de surgir mais algum, terá que ser validado pelo Ricardo Jorge. Está equacionada a esta altura a suspensão de voos interilhas da SATA para outras ilhas? Tudo depende do evoluir da situação. Nós, entanto, já temos uma medida aplicada também adicional à Ilha Terceira, atendendo, entanto, também à existência deste primeiro caso positivo. Não invalida que também, consoante o andar dos acontecimentos, sejam também aplicadas outras medidas excepcionais também a outros contextos. Dar-vos nota também, porque isso muitas vezes também tem sido divulgado e às vezes contra-informado também nas redes sociais, como o Sr. Presidente também já teve a oportunidade de transmitir. Nós esta noite tivemos uma evacuação de um utente da Ilha de São Jorge que veio para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, um caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus, ou seja, uma pessoa que, entretanto, apresentou critérios clínicos e critérios epidemiológicos que configuraram uma validação positiva desse possível caso suspeito e que, entretanto, foi, neste momento, internado no Hospital de Santo Espírito. Foram recolhidas amostras biológicas para o processamento ao nível laboratorial. Uma palavra, entanto, para todos os jorgenses que, entretanto, estarão naturalmente preocupados também com a situação, transmitir-lhes de que a Autoridade de Saúde, neste caso de âmbito concelhio, também está a proceder ao rastreio de todos os contactos próximos, de maneira a depois também podermos identificar
todas as pessoas que tenham nos últimos dias contactado com o caso suspeito, de modo a que, entretanto, também agora façamos o acompanhamento diário do seu estado de saúde, de maneira também a despistar, possivelmente, outros casos suspeitos que possam vir a acontecer. Esta situação que relatou diz respeito a uma viagem ao estrangeiro. Essa pessoa que regressou, e nós temos conhecimento dessa informação, que regressou a São Jorge, fez escala no outro aeroporto, não cumpriu a quarentena. Esta falha de sistema não pode estar aqui a permitir a disseminação do vírus para outras ilhas? Eu não peço desculpa, mas não considero uma falha de sistema, porque a falha aqui foi efetivamente da cidadania da pessoa, não é? Porque foi-lhe determinada um período de quarentena e não o cumpriu. Portanto, ao fim e ao cabo, a falha de sistema seria considerável se nós tivéssemos aqui um policiamento diário de cada um de nós. E nós não conseguimos ter, é perfeitamente inexecuível, não é? E, portanto, quando uma pessoa chega ao aeroporto, é vista por um médico, uma delegação de saúde conselhia, uma autoridade de saúde, que lhe determina um período de quarentena, não o cumpre, ao fim e ao cabo a pessoa está num incumprimento claro e indubitável de que, entretanto, não seguiu uma recomendação que poderia atentar contra a sua saúde e contra a saúde da população. E por isso é que eu acabei de referir há pouco, neste sentido, uma vez que existe efetivamente esta não adequação da atitude e do comportamento da população para aquilo que têm sido as recomendações já demais emanadas, ao fim e ao cabo, por todas as entidades regionais e nacionais, tivemos que efetivamente ter aqui um contato próximo também com o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública para que nos possa auxiliar nesta medida. Considero uma medida extremamente infeliz, porque não haveria necessidade nenhuma de tomarmos medidas destas, como eu acabei de referir, mas infelizmente a atitude e o comportamento da população levam-nos a este efeito. Isto significa, portanto, para que fique muito claro, que as pessoas que regressem e que pretendam ir para outra ilha de destino que não seja São Miguel, neste momento, têm de fazer a quarentena em São Miguel. Certo, porque a questão aqui de terem que fazer em São Miguel e na Terceira tem a ver com o seguinte. Enquanto a Autoridade de Saúde Regional, responsável ao fim e ao cabo pela saúde pública da região, como vocês devem compreender, se tivermos uma série de passageiros que vêm de áreas de transmissão local e que aterrem em São Miguel e na Terceira, a eventualidade desses passageiros que provêm de áreas de transmissão local e podem ser portadores do vírus, irem para localidades mais pequenas, mais restritas, com menos recursos, a possibilidade de propagação do vírus, disseminação e os danos que essa situação irá causar será, como devem compreender, bastante danosa para qualquer uma das ilhas, nomeadamente sem hospital. E, portanto, se as pessoas aterram na região autónoma dos Açores, aterram numa ilha como a Ilha de São Miguel, ou como a Ilha Terceira, que tem uma unidade hospitalar, qualquer uma delas de inolvidável referência em diversas especialidades, e que possui os recursos necessários para dar resposta a um eventual surto localizado, não era a melhor prática deixar essa pessoa prosseguir até à sua residência de destino, na eventualidade de ser portadora de um vírus que poderia disseminar-se e propagar-se na localidade e termos, ao fim e ao cabo, aqui uma medida efetivamente excepcional para um contexto muito particular, como uma ilha, como São Jorge, o Pico, o Faial, Flores, Corvo, Santa Maria. E, portanto, é isso que nós estamos aqui a atender, tendo por base que traz efetivamente bastantes constrangimentos à população, mas é preciso dar nota de que nós, já desde quarta-feira passada, que o Governo Regional dos Açores recomendou publicamente e vivamente o adiamento e o cancelamento de viagens aqui para a região. Portanto, as pessoas, nos dias de hoje, estão bem informadas que já estão ao fim e ao cabo desta situação. Contatámos com as companhias aéreas, com os aeroportos, para que os mesmos também, nas portas de embarque, informassem que, viajando para a região autónoma dos Açores, poderiam ser determinado um período de quarentena de 14 dias. Portanto, neste momento, quando as pessoas continuam a prevaricar, portanto, não temos qualquer tipo de atitude, senão depois também tomar outras medidas de exceção. Das suas palavras, no domingo tinha dito que a PSP atuaria só mais para a frente, se necessário. Neste momento o Governo Regional acha que é necessário essa atuação? Exatamente, ou seja, eu já tinha transmitido que todos os casos que nos tinham sido reportados e sinalizados de não cumprimento da quarentena
nós estaríamos a fazer essa compilação, digamos, desses casos sinalizados, iríamos reportá-los superiormente, em instâncias superiores, nomeadamente ao Ministério Público. Não invalida que, entretanto, agora também nesta fase, e para nós termos aqui uma atuação mais próxima e, digamos que, física e visual também desse incumprimento daquilo que foi determinado, recorrermos aqui à preciosa colaboração e ajuda dos agentes da autoridade, neste caso da Polícia de Segurança Pública, na medida em que poderão identificar, notificar ao fim e ao cabo estas pessoas que não cumpriram as medidas determinadas pelas delegações de saúde concelhias, pelas autoridades de saúde concelhias, de forma a que, entanto, elas estejam alerta de que efetivamente não estão a ter uma atitude e um comportamento desejável. Em relação a esse caso de São Jorge, quando é que será possível conhecermos as análises, o resultado das análises? Como vocês podem ver, nós ontem tínhamos 10 casos suspeitos e, portanto, todas as amostras laboratoriais foram processadas e, portanto, já temos os resultados, 8 deles, como eu vos disse, negativos e 2 deles inconclusivos. Portanto, expectavelmente, nas próximas 24 horas, espero eu na conferência de amanhã, já vos poder dar nota dos resultados laboratoriais dessas análises. Dar nota também disso, de que muitas vezes isso também acontece, infelizmente, e o Sr. Presidente do Governo-Geral também já teve, felizmente, também a oportunidade de dar nota disso mesmo. Especula-se depois sobre os resultados. Nós, recentemente, mesmo até aqui na Ilha Terceira, tivemos um espaço também de comunicação que, de forma infundada, lançou o boato de que existiria um caso positivo já aqui há umas semanas atrás na região, o que causou um sério constrangimento depois também na população, e isso que eu vos pediria era de que, antes que consultassem redes sociais ou outras vias de comunicação, aguardassem pela apresentação formal dos dados, para que, entretanto, estejamos todos da forma mais real, sincera, a transmitir a informação, porque ninguém está aqui, ao fim e ao cabo, entanto, para ocultar ou omitir qualquer tipo de informação à população açoriana. Se a quarentena deve ser feita em São Miguel e na Terceira, porque é que a SATA deixa que os passageiros sigam para outras ilhas? A SATA não tem conhecimento, ao fim e ao cabo, dos passageiros que entretanto, foi determinada a quarentena, não é? Portanto, a SATA não pode ser responsabilizada por deixar as pessoas passar nas portas de embarque e seguir para a sua ilha de destino. Pode haver aqui uma colaboração entre a Autoridade de Saúde e a SATA para evitar que isso aconteça? É isso que eu acabei de dizer há pouco, ou seja, estamos aqui agora a socorrer-nos de forças de segurança, de agentes da autoridade adicionais que possam colaborar connosco na verificação do cumprimento da medida que foi imposta, nomeadamente da quarentena, porque, infelizmente, que eu já tive a oportunidade também de transmitir, a primeira e aquela que se esperaria que era mais fácil, que existiria e exigiria menos recursos, que era a responsabilidade e a consciência de cada um, de cada cidadão, infelizmente não está a acontecer. Uma questão sobre uma alegada falta de material nas unidades de saúde de Ilha, foi feita hoje pela Ordem dos Enfermeiros, falta de máscaras, nomeadamente. Conhece esta situação? Está previsto algum reforço de estoque para estas unidades de saúde? Já tive a oportunidade também de falar sobre isso mesmo, ou seja, nós estamos a ter um acompanhamento, uma monitorização bastante próxima e assídua, frequente, com as unidades de saúde da região. Já fizemos há várias semanas atrás, posso dizer há mais de um mês, o levantamento do estoque existente neste momento nas unidades de saúde, e temos vindo a fazer esse acompanhamento quase diário com todas as unidades. E assim que, entanto, qualquer unidade de saúde nos reporta alguma diminuição do seu estoque que, de certa forma, os preocupe relativamente àquilo que é necessário para a atividade assistencial, nós imediatamente, como eu já vos também transmiti, através do mecanismo de solidariedade regional, digamos assim, as unidades de saúde passam também a interceder muito desse material, de maneira a, entanto, prover essas lacunas que possam existir. Não obstante, neste momento também já existe um despacho também para que faça esse levantamento, não o levantamento, de certa forma, elenque os recursos necessários, quer a nível de equipamento de proteção individual, quer ao nível medicamentoso, para que façamos um reforço das capacidades existentes e a constituição de uma reserva adicional também aqui na região. E, portanto, esta é uma situação que já está a ser cautelada já há várias semanas. Claro que, entanto, falhas pontuais por via do próprio consumo dos recursos
são existentes e irão existir durante todos os dias. Não conseguiremos ter, ao fim e ao cabo, disponíveis em todos os serviços, em todas as unidades, quantidades enormes que estejam à vista de todos e que, entretanto, quando falta entretanto, seja automaticamente suprimida. Estão nos serviços de aprovisionamento de todas as unidades de saúde e, portanto, irão ser repostas assim que necessário. Caso seja decretado o estado de emergência em breve no continente, qual é a probabilidade disso vir a acontecer aqui na região autónoma dos Açores? Nós teremos amanhã um Conselho de Estado que nos irá dar mais informação sobre as medidas que, nomeadamente em território continental e na região autónoma dos Açores e na região autónoma da Madeira, poderão vir a ser adotadas. Aguardamos com alguma expectativa, efetivamente, também os resultados desse Conselho de Estado, sendo que, efetivamente, a situação neste momento em território continental é de veras preocupante e, portanto, na minha opinião, será de considerar, efetivamente, aqui a adoção de medidas ao nível de todo o país e, portanto, é com expectativa que aguardamos depois também o resultado dessa reunião. Uma das consequências poderá ser o encerramento dos aeroportos, se for declarado estado de emergência? Poderá estar em equação. O Conselho de Estado, nesse aspecto, será soberano na decisão que tomar, terá os seus conselheiros que irão transmitir a sua posição, o seu entendimento, e considero que, entanto, da região autónoma dos Açores também estaremos devidamente bem representados pelo Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, que irá transmitir as preocupações de uma região insular e singular como a região autónoma dos Açores. E, portanto, eu creio que atendendo aos desenvolvimentos que têm ocorrido nos últimos dias em território continental, que serão efetivamente de tomar medidas excepcionais. Mas aguardemos, entretanto, com serenidade também o resultado desse Conselho de Estado. Voltando à questão relacionada com os voos vindos do exterior para os Açores, e nomeadamente no que diz respeito aos voos para a Terceira, sabendo que a SATA suspendeu os voos de e para a Terceira, os voos que vêm por via da base militar norte-americana, são voos que vêm do estrangeiro. Nós temos conhecimento que estes passageiros que vêm de outros países circulam normalmente, lidam com trabalhadores açorianos que não estão em período de quarentena, portanto continuam a trabalhar. Pergunto-lhe que medidas cautelares é que foram pensadas e equacionadas para esta situação. Sobre isso, o Sr. Presidente do Governo Regional já teve, numa oportunidade muito recente, de transmitir de forma clara e inequívoca o que se passa relativamente à base aérea das Lajes. Tem uma jurisdição que não compete, ao fim e ao cabo, a nenhum órgão regional, nomeadamente do Governo Regional dos Açores, sendo que importa dar nota disso da parte da Direção Regional da Saúde, bem como do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Tivemos especial atenção para, atempadamente, e já há várias semanas atrás, e muito mais até recentemente, reunirmos com os responsáveis, com o comando também da base aérea, para que estejamos todos em sintonia relativamente àquilo que são as medidas a adotar no combate a este surto pelo novo coronavírus. Claro que aquilo que se passa internamente dentro das instalações da base aérea compete a quem de direito transmitir as informações sobre aquilo que lá se passa. No entanto, da parte também do Governo Regional dos Açores, estaremos perfeitamente disponíveis também para colaborar dentro daquilo que seja necessário, da mesma forma como também todos os intervenientes na base têm colaborado com o Governo Regional dos Açores também para operar aqui na região. Mas isso temos-lo feito de forma muito próxima, de forma muito estreita e, portanto, qualquer situação que entendo possa vir a acontecer, estaremos disponíveis também para colaborar. Mas algum dos casos suspeitos em Ponta Delgada já terá sido, entretanto, passado aqui para a Angra do Heroísmo? Não, neste momento não. Não fizemos nenhuma transferência, digamos, entre unidades hospitalares, neste caso o Hospital de Vinho Espírito Santo e o Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira. Todos os casos têm sido internados no Hospital de Vinho Espírito Santo, lá têm continuado. Todos aqueles, importa dar nota também disso, não vai existir alguma contra-informação também nesse sentido. Existem casos que foram internados no Hospital de Vinho Espírito Santo e no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, como casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, mas que, entretanto, não se verificando essa infecção pelo resultado da análise laboratorial que foi realizada, de certa forma tiveram alta relativamente àquilo que foi o motivo da sua admissão da infecção pelo novo coronavírus, mas continuam internados para, ao fim e ao cabo, a aferição do seu estado de saúde e, potencialmente, entanto, uma outra condição de doença que, entanto, possa estar a provocar aqueles sinais e sintomas. Portanto, nós teremos ainda pessoas internadas no Hospital de Vinho Espírito Santo e no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, cujo motivo de admissão tenha sido
casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, mas que não se confirmando ficaram na mesma para estudo e para tratamento ao fim e ao cabo dos seus sinais e sintomas e da sua condição de doença. Tem informação, voltando à questão da base das Lajes, tem informação de que militares que parem na base das Lajes estão a sair da base e a circular nas ruas da Ilha Terceira? Eu acredito de forma muito veemente e perentória de que a base das Lajes, como devem compreender, não irá estar a tomar nenhuma medida ou a ter nenhuma atitude ou comportamento que viole, digamos, a saúde também de todos os trabalhadores da base. E, portanto, se os militares que circulam na base aérea de forma livre e sem qualquer tipo de constrangimento, com certeza que terão tido uma avaliação prévia. Como eu vos disse, nós articulámos isso de forma bastante próxima com o comando da base, naquilo que é esta situação de surto a nível de pandemia, a nível mundial, do novo coronavírus, e, portanto, eles também estão a par precisamente de tudo aquilo que são as melhores práticas para conter a propagação do novo coronavírus. E, portanto, se os militares circulam na base aérea, com certeza que, entanto, tiveram essa avaliação por parte das autoridades locais e, portanto, falo-ão sem qualquer tipo de perigo para os trabalhadores da base. Estamos a assistir a algumas notícias a nível nacional de grupos de cidadãos retidos em países estrangeiros que estão a tentar regressar a Portugal. Tem alguma informação de algum grupo de açorianos na mesma situação? Não nos foi transmitido, no entanto, qualquer tipo de situação nesse sentido. Acha que os açorianos ainda não perceberam muito bem a gravidade da situação e continuam ainda, salvo erro, a passear quando não o deveriam fazer? Eu penso que a população açoriana está a compreender e a perceber efetivamente aqui a preocupação que a todos nos assola. Basta ver, entretanto, depois também as principais cidades da região, os concelhos e as freguesias de todas as ilhas, da diminuição que houve de forma bastante significativa da circulação, digamos assim, da população nas ruas. Os próprios supermercados, grandes superfícies, veem também já uma dimensão bastante significativa. Já foi noticiado também a nível de unidades também de restaurantes e etc., também que têm diminuído e alguns ponderado mesmo até o seu encerramento. É mesmo por via da população ter percebido, ao fim e ao cabo, a importância da adoção de medidas de contenção, de permanência, sobretudo, a maior parte do tempo em casa, e volto a referir, apresentando sinais ou sintomas de infecção respiratória, não se deslocarem para o trabalho, evitarem ao máximo a convivência depois também com o seu agregado familiar, distanciarem-se o máximo possível e, portanto, resguardarem-se, protegendo mesmo até apresentando sinais ou sintomas, colocando a máscara cirúrgica ou utilizando novamente, e volto a reforçar, não quer demais, as regras de etiqueta respiratória, do tossir, o espirrar, entanto, para o braço, ou para um lenço descartável, para, entanto, depois jogar fora. Portanto, eu penso que a população já estará sensível para isso e compreendendo depois também o sentimento daqueles que regressam à região e querem dirigir-se à sua ilha de origem, mas a verdade é que, entanto, nessa atitude, nesse comportamento, poderão colocar em causa, ao fim e ao cabo, toda a saúde pública depois daqui da região. Os dois casos inconclusivos estão relacionados com o caso confirmado? Como peço desculpa? Os dois casos inconclusivos estão relacionados com o caso confirmado? Sim, entretanto, dois deles estão relacionados com o caso confirmado. Os dois estão relacionados com o caso positivo e, portanto, aguardamos, entanto, também o resultado da nova análise laboratorial. Tiago Lopes, então, aqui a dar nota do último balanço sobre a infecção do Covid-19 nos Açores. Ele aqui a dizer que dos 10 suspeitos apresentados ontem, 8 deram resultado negativo, 2 deles tiveram resultados inconclusivos, o que será necessário guardar pela contra-análise feita pelo Instituto Nacional Ricardo Jorge. E então esse dado que amanhã se calhar já será possível apurar e saber em detalhe se há ou não conclusão em relação a estes testes. Por outro lado, o Tiago Lopes adiantou aqui também que há sob vigilância ativa um número de 430 pessoas, um número que aumentou desde ontem, de 411 para 430. É natural que assim aconteça com o evoluir do contágio e com este caso suspeito que apareceu e derivado ao contato que esta magistrada teve com outras pessoas, e é de relevar que aqui foi dito que estes 2 casos que estão ainda por concluir em termos de resultados estão
estão diretamente ligados a este caso que deu positivo no domingo. Tiago Lopes, então, que é o responsável máximo pela Autoridade Regional de Saúde, que tem feito estas conferências de imprensa dia a dia aqui no Solar dos Remédios, não o fez com a companhia da Secretária Regional da Saúde, ao contrário do que acontece a nível nacional, em que a Autoridade Nacional de Saúde se faz representar pela Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, ao lado da Ministra da Saúde, Marta Temido. Então, este o balanço a esta altura. Amanhã, à mesma hora, às 4 da tarde, esta conferência de imprensa já é um hábito aqui na região. Tiago Lopes voltará a fazer aqui a atualização dos dados. João. Marta Silva, em direto de Angra do Heroísmo, com a atualização da informação sobre a pandemia de Covid-19 nos Açores. A Autoridade Regional de Saúde a dar conta, então, de 2 casos com resultados inconclusivos, na terceira, que vão obrigar à recolha de novas amostras biológicas. Nas últimas 24 horas foram contabilizados 8 novos casos suspeitos. 2 tiveram resultado negativo, 4 casos aguardam um resultado e 2 aguardam a colheita de material biológico. Há neste momento nos Açores 430 vigilâncias ativas. Foram números avançados por Tiago Lopes há momentos numa conferência de imprensa que acompanhámos em direto de Angra do Heroísmo. Está assim completo este especial de informação da RTP Açores. Obrigado pela preferência. Sempre que possível, fique por casa e mantenha-se em segurança, cumprindo as recomendações da Autoridade de Saúde. Boa tarde, fique bem.